Oi gente, tudo bem com vocês? Carol Rubin, aqui para falar do último texto das primeiras histórias de Clarice Lispector, reunidas aqui em Clarice, todos os contos, edição lançada ano passado pela editora Rocco. Então, o último texto em questão, ele chama Mais Dois Bêbados, é assim mesmo que se escreve, se pronuncia, enfim. E sobre essa história, assim, ela é bem curtinha, e a gente percebe o porquê que ela foi colocada justamente no final dessa compilação dos primeiros textos da Clarice. Então, o que acontece? O personagem é um homem. Pra mim, sinceramente, demorou um pouco pra entender que ele era um homem. Eu fui entender mais pela metade da história, pelo contexto, por uma ligação que ele faz pra uma personagem. E depois ficou mais claro quando ele revela realmente que ele é um homem. Mas enfim, é um homem e ele tá andando nas ruas, ele já tá, né, um pouco alto, assim, meio bêbado, e ele encontra um cara que tá mais bêbado ainda que ele, e ele decide convidar esse cara pra beber mais ainda. Mas aí você percebe que ele não está tendo uma relação de amizade com esse homem, ele nem conhece, na verdade. Ele tá ali porque ele tá precisando se sentir superior a essa pessoa. Esse texto, se vocês analisarem com um pouco mais calma, ele é muito marcado pelo sentimento de niilismo. Na verdade, se a gente pensar mais profundamente, todas as primeiras histórias trazem um pouco desse niilismo. E personagens que precisam, de certa forma, provar que eles têm algum valor no mundo. E esse aqui não é diferente. Esse homem, ele tem uma série de diálogos com esse cara, esse senhor que é mais velho que ele, tá extremamente bêbado. Mas são diálogos, assim, vazios de significado. A todo momento ele tá realmente tentando provar alguma coisa, e pela fala desse personagem, você percebe que ele se sente superior a tudo aquilo que está em volta dele. Enfim, esse texto, ele tem um término assim bem abrupto. Eu não entendi se foi proposital ou se é um texto incompleto da Clarice, mas ele termina com o que seria uma fala, e essa fala não existe, digamos assim. Então não é um texto do qual eu tenha gostado, tá? Mas vale a pena a leitura justamente porque ele exemplifica bem a construção de vários personagens da Clarice, que tem em comum essa questão de tentar provar que é superior, principalmente provar valor intelectual, digamos assim. Mesmo as mulheres, que em vários contos aqui estão numa situação de inferioridade em relação aos parceiros, elas tentam provar, né, isso. Então, esse aqui não é diferente. Desse texto, ele é bem escrito, né, para variar. Tem duas coisas que eu achei bem interessante a forma como foram construídas. E uma delas são duas descrições, no caso, né, que esse homem faz. Ele conversa com esse senhor, e esse senhor, assim, ele tá bebendo, você percebe que ele é um alcoólatra mesmo, e ele tem, assim, um relacionamento com uma mulher, eles têm um filho, e esse filho tá morrendo. E esse protagonista, ele fala, né, mas como assim ele tá morrendo, você não tá do lado da mulher, né, enfim, ela pode não ser sua esposa, mas ela é a mãe do seu filho. E o cara, assim, ele tá já em outro mundo, ele não percebe a situação e não quer perceber, na verdade. Então, esse protagonista nosso, aqui na página 129, ele começa a provocar esse outro personagem por meio da descrição do que seria a morte dessa criança. Então eu vou ler esse trechinho aqui. Como ele não se emocionava, então ele começa a falar. Imagine-a, que seria a mulher, né, a mãe da criança, imagine-a de olhos ardentes junto da criança. A criança estertorando, morrendo. Morre. Sua cabecinha está torta, os olhos abertos, fixos na parede, obstinadamente. Tudo está em silêncio e a moça não sabe o que fazer. O menino morreu e ela de repente ficou desocupada. Cai sobre a cama, chorando, rasgando a roupa. Meu filho, meu pobre filho, esta é a morte, é a morte. Os ratos da casa se assustam e começam a correr pelo quarto. Sobem pelo rosto de seu filho, ainda quente, roem sua boquinha. A mulher dá um grito e desmaia durante 2 horas. Os ratos também visitam seu corpo, alegres, rápidos, os dentinhos roendo aqui e ali.
Essa parte é só suposição mesmo, gente, mas tem um quadro específico de um pintor norueguês, ele pertence ao expressionismo, então é a virada do século, né, início do século XX, e a temática da morte é muito comum nos quadros dele, tanto da morte de crianças quanto da morte de mães. E tem um quadro que é muito essa cena aqui. É quase uma descrição dessa cena, então não sei se de repente a Clarice tinha pensado nisso, ou se é uma coincidência, afinal não é um tema tão incomum, né, pensando em aspectos poéticos. E depois ainda nessa mesma página, ele continua, né, ele viu que o senhor que está extremamente bêbado ali nem tchum, né, para o que ele falou, e ele continua essa descrição imaginativa do que seria a cena da morte da criança. Ela acorda do desmaio e nem sabe onde está. Olha de um lado para o outro, levanta-se e os ratos fogem. Então surpreende o menino morto. Dessa vez não chora. Senta-se numa cadeira junto da caminha e ali fica sem pensar, sem se mover. Os vizinhos, estranhando a falta de notícias, batem à sua porta. Ela atende a todos muito delicadamente e diz: ele está melhor. Os vizinhos entram e veem que ele morreu. Temem que ela ainda não saiba e preparam um choque dizendo: quem sabe se é bom chamar o farmacêutico? Ela responde: para quê? Pois ele já morreu. Então todos ficam tristes e tentam chorar. Dizem: é preciso cuidar do enterro. Ela responde: para quê? Pois ele já morreu. Dizem: vamos chamar um padre. Ela responde: para quê? Pois ele já morreu. Os vizinhos se assustam e pensam que ela está louca, não sabem o que fazer, e como não tem nada com a história, vão dormir. Esse trecho, gente, ele é super cruel, mas pra mim é o ponto mais forte dessa carga niilista de pensamento, de construção, né, de sentimentos de história nesse texto da Clarice Lispector. A gata tá se batendo ali pra variar. Então, assim, é um texto que tá incompleto, né, não sabemos o que aconteceu. É uma das coisas que eu sinto muita falta nessa edição. Uma ausência de notas de rodapé, pelo menos explicando. Eu sei que não dá pra explicar tudo, né? Mas, de repente, assim, situando como foi achado esse texto, sabe, indicações, porque a gente fica meio perdido lendo, principalmente, essas histórias que não são as grandes histórias da Clarice, né? As histórias realmente publicadas, que fizeram sucesso e tal. Mas fica a dica de leitura para vocês. Semana que vem estamos de volta, né, no domingo, para falar de... como que é mesmo? Devaneio de uma rapariga? Só um minutinho. Devaneio e embriaguez de uma rapariga. Página 135, que inaugura Laços de Família, né? Que realmente é o que eu mais estava esperando para comentar com vocês. Obrigada por ter assistido. Beijinhos, tchau, tchau.